Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu saúdo meus irmãos, amados e ouvintes, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Então, mais uma vez, nesta noite, pela misericórdia, amor e graça de Deus para conosco, estou aqui mais uma vez para trazer uma pequena palavrinha para a nossa e sempre edificação espiritual, para que nós venhamos estar preparados, alinhados, perfeitos e santos para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. E hoje, pela misericórdia de Deus, eu quero falar sobre o mal que desde os tempos passados tem cada dia crescido, intensificado, impregnado no coração dos homens. Isso está intrínseco nos corações de todos os homens. E esse desejo chama-se concupiscência. Amém? Então eu quero falar um pouquinho sobre concupiscência. Mas antes de nós entrarmos na palavra de Deus, eu vou que ela diz acerca da concupiscência. Vamos saber a princípio o que seria a concupiscência. A concupiscência é um desejo ardente de possuir e de ter algo, de possuir algo. Também é luxúria, desejo. É um desejo proibido. Amém? Então, a concupiscência é um desejo proibido, daquilo que nós não podemos ter. Amém? Então, é um desejo pelo que é proibido. Então, no grego se fala epitomia, no grego é epitomia, desejo. Desejo pelo que é proibido, luxúria, anseio, cobiça. Amém? Então, a concupiscência é um pecado, ela está intrínseco em nossos corações. Amém? Então, desde os tempos passados, já existia esse demônio chamado concupiscência. Essa praga, esse mal, esse câncer da alma, chamado concupiscência, tem feito com que muitas pessoas têm ido para o inferno, para o Hades, lugar de tormento eterno. Então, como é que se deu a cobiça? A cobiça se deu primeiramente na vida de um anjo, mas precisamente o querubim ungido, chamado Lúcifer. Então esse querubim tinha tudo: beleza, inteligência e riqueza. Mas cresceu nele a cobiça, ele desejou, ele olhou, desejou o que era somente de Deus, a adoração e toda a glória, honra e louvor. Ele queria ser adorado como Deus. Então ele teve a concupiscência, por quê? Porque ele desejou ardentemente de ser igual a Deus Pai. Amém? E nós já sabemos, é conhecido, é notório de todos nós, que Deus não dá sua glória para ninguém. Deus não dá sua glória para homens. Papa, pastor, pregador, amém? Para ninguém. O único que deve receber glória e toda honra, e todo louvor é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, esse querubim ungido caiu.
Por quê? Porque ele queria usurpar o lugar de Deus através dessa concupiscência, esse desejo ardente que teve em seu coração. Como nós já sabemos que Deus não dá sua glória para ninguém, ele não conseguiu concretizar, pôr em prática o seu plano de usurpar o lugar de Deus, porque o nosso Deus é onisciente, ele sabe de tudo e todas as coisas. Ele sabe o que se passa no coração dos homens. Então, ele sabia o que se passava no coração do querubim ungido, Lúcifer. Então, ele queria subir. Então, ele foi derribado, precipitado de lá para cá. Ele foi jogado para cá. Amém? Então, Deus nos fez os homens, nossos pais Adão e Eva, conforme a sua imagem e semelhança, o corpo e espírito. Então, os homens, nós temos duas naturezas: natureza carnal, material, física, e uma natureza espiritual, sobrenatural e material. Amém? Através do corpo, os homens, nós nos comunicamos com esse mundo material. Amém? E através do espírito humano, nós nos comunicamos com o mundo espiritual, sobrenatural, com Deus. Amém? Então, como ele caiu, ele queria ser como Deus, e Deus nos fez a sua imagem, corpo, e semelhança, espírito, como Deus Pai. Então ele desferiu a sua ira, o seu ódio para nós. Então, quando o diabo, Satanás, pois ele se tornou Satanás, diabo, opositor, caluniador, aquele que se opõe a Deus, se opõe às coisas de Deus, se opõe ao santo de Deus. Amém? Adversário, acusador. Amém? Então ele se tornou Satanás e diabo. Então ele conseguiu derrubar nossos pais, Adão e Eva, ali no Jardim do Éden. Por quê? Porque ele implantou a concupiscência no coração de nossos pais. Por quê? Porque Deus havia proibido que eles comessem de certo fruto de certa árvore. Amém? Mas Satanás se apossou através de uma serpente. Amém? Então, a primeira sessão espírita se deu ali no Jardim do Éden, porque um espírito demônio se apossou no corpo de um animal. Então, aquela serpente, que é Satanás, o diabo, começou a conversar, a dialogar com a mulher, nossa mãe Eva. Então ali, ele implantou no coração de nossa mãe a concupiscência, o desejo ardente de ser como Deus também. Então ele conseguiu persuadir, influenciar nossos pais a se rebelarem, a pecarem contra Deus. Então, através da concupiscência, esse desejo de possuir aquilo que é proibido, nossos pais foram expulsos do Jardim do Éden, ou seja, da presença de Deus. Então, nossos pais não podiam ter mais comunhão com Deus. Então, Deus, pelo seu infinito e grande amor, pela raça humana, pois nós somos parecidos com Deus, enviou seu filho para morrer naquela cruz. Então, aquele cordeiro que foi morto ali, que Deus havia matado, Deus Pai, para cobrir nossos pais que estavam nus, pois o pecado nos deixa nu diante de Deus.
Então Deus Pai matou um cordeiro e fez vestes para cobrir nossos pais. E esse cordeiro aponta para Cristo Jesus, que morreu por nós naquela cruz. Por isso que João Batista, quando viu Jesus, ele apontou para ele e disse para o povo que estava ao seu redor: Eis ali o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então Jesus tira o pecado, a cobiça do coração dos homens. Amém? Mas os homens não querem Deus. Os homens estão rebeldes contra Deus. Os homens querem saber apenas de cumprir, de suprir, de fazer aquilo que Deus abomina, que Deus proíbe. Então a concupiscência está em nosso coração. Então, ela está dormente na vida daquela que estão em Cristo Jesus. Pois, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós seremos tentados. Essa cobiça estará ativa em nós, mas o Espírito Santo de Deus nos dá domínio próprio, ou seja, controle, equilíbrio, sensatez, inteligência e sabedoria para podermos agirmos conforme aos ataques que o diabo libera contra nós. Então, o único meio, o único jeito, o único caminho para que nós não venhamos a cair, a pecar contra Deus e que essa cobiça não venha nos levar para o inferno, para o rato, lugar de tormento, é você estar alicerçado, fixado, ligado, conectado em comunhão com a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é luz para nós. Ela ilumina, esclarece e aponta o caminho até Deus Pai. Então essa luz é Jesus Cristo, é a palavra de Deus, Bíblia Sagrada. Jesus é o verbo, é a palavra. Então, se você estiver no verbo, que é Jesus, que é Deus, você estará no caminho certo e não cairá na cobiça, na concupiscência da carne. Então, a concupiscência é tudo aquilo que nossos olhos veem e desejam, tudo que a nossa carne sente vontade de fazer, porém de uma forma ilícita, proibida, ao qual Deus não determina que nós façamos. Amém? Então, muitas pessoas têm ido para o inferno. Por quê? Porque elas estão vivendo para a concupiscência, para a cobiça, para os desejos ardentes do seu corpo. Esse corpo é pecado, é sujo e imundo. Então, nós devemos estar em Cristo para não cairmos em tentações. Amém? A concupiscência da carne. Amém? Glória a Deus. Então agora nós iremos entrar na palavra de Deus, amém? E ver o que ela diz acerca da concupiscência, o desejo ardente, cobiça, luxúria, anseio pelas coisas do mundo, coisas carnais que são proibidas por Deus, amém? Então, para nós iniciarmos, eu quero que vocês abram a palavra de Deus na epístola, carta, primeira epístola, carta do apóstolo São Pedro, capítulo 4, amém? Primeira carta do apóstolo São Pedro, capítulo 4, versículo 1 em diante. 1 Pedro 4, 1 em diante. O título da minha palavra diz assim: Viver para Deus. Olha só o título, como já diz para nós. Viver para Deus. Então não é para você, não é para a concupiscência, não é para os seus desejos carnais, e sim para Deus. Por isso que nós existimos. A existência humana
se dá pelo fato ao qual Deus criou nós, para que nós venhamos estar vivos, para poder adorá-lo. Mas, através do pecado, nós estamos mortos para Deus. Amém? Então, olha o que o apóstolo Pedro diz. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já acabou com o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Amém? Então o apóstolo Pedro diz para nós que nós estávamos em pecado, no inferno. Todos nós, homens, pessoas, almas, nós merecemos ir para o inferno. Mas quando Jesus morreu naquela cruz, sabe o que Deus Pai fez? Ele pegou o seu pecado de todos os homens, imputou no Filho, colocou em Jesus. Então, a morte que estava em nós foi para o Filho, Jesus Cristo. Então, os pecados, quando Jesus sangrou, sofreu e morreu naquela cruz, eu e você, a nossa natureza caída em Adão, nosso pai, morreu também. Então, quando Jesus morreu naquela cruz, os seus pecados, o meu, o dos homens, todos os seus pecados, morreram também. Porque está na carne, na cobiça, na concupiscência, o pecado dos homens. Então Jesus morreu ali levando a sua morte. Então nós não morremos espiritualmente porque Jesus morreu em nosso lugar. Bem? Então, nosso tempo de vida aqui na Terra é curto. Não é mais tempo de ficar correndo atrás de coisas materiais, de homens, de mulheres, de carros, de casas, de riquezas. Então, essa concupiscência, esse desejo ardente que você tem de possuir, de conseguir alguma coisa deste mundo, deve morrer também, juntamente com Cristo Jesus. Amém? Então, o que o apóstolo Pedro diz para nós que você morreu. Se você se diz cristão, se você levantou suas mãos e aceitou Jesus como seu único suficiente, como seu único suficiente salvador da sua vida, você morreu os seus pecados com Cristo. Então, quando Jesus ressuscitou, você também ressuscitou para uma nova vida. Não para a morte, mas para a vida. Então, se você estiver em Cristo Jesus, você estará vivo para a vida eterna. Mas, porém, se você decidir, se você se decidir viver para a carne, para a concupiscência, para o desejo, para a luxúria e ter anseios pelas coisas do mundo, você irá morrer, mas não irá ressuscitar. Então você morrerá e acordará no inferno, no Hades, lugar de tormento eterno. Então os seus pecados morreram, você morreu também. Nós somos uma nova criatura. Tudo passa. Tudo já se passou. As velhas coisas se passaram. Tudo se fez novo, como diz o apóstolo Paulo. Então você deve morrer para o mundo. Você deve ter em sua mente, na alma, na sua psique, que é a sede da alma, a vontade de servir Cristo,
de viver para Cristo e, se for preciso, morrer para Cristo. Amém? Então Jesus nos deu uma segunda chance naquela cruz. Mas, porém, os homens têm sido ingratos, ruins, perversos, miseráveis, ignorantes, arrogantes, egoístas, soberbos, orgulhosos. Os homens não querem Deus. Os homens querem apenas a concupiscência, desejo das coisas do mundo, pelas coisas do mundo. Amém? Dentre as cobiças, as concupiscências que nós homens temos em nosso coração de colocar, de aplicar, são prostituição, adultério, fornicação, masturbação, pornografia, homossexualismo, lesbianismo, orgulho, fofoca, mentira, avareza, homicídio, latrocínio, idolatria, incredulidade, falsidade, fofoca, e por aí vai. A lista é grande, a lista é vasta, e etc. Então, os homens não podem viver para o mundo. Se vocês viverem para o mundo, para o diabo, a concupiscência, o desejo ardente que você tem pelas coisas do mundo está ativo em sua vida e você está morto. Bem, vocês entenderam? Se a concupiscência, desejo de ter, possuir algo deste mundo estiver ativa em sua vida, você está morto para Deus. Mas se você se decidir morrer para o mundo, para a concupiscência dos olhos e da carne, se você decidir matar isso em sua vida todos os dias, renunciar, rejeitar, abandonar, não aceitar a concupiscência que está em seu coração, você está vivo para Deus. Você morrerá fisicamente, mas espiritualmente você estará vivo para Deus. E com isso você terá vida eterna, que há em quem? Que há em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Então a concupiscência no grego é epitomia, desejo, anseio, luxúria, desejo pelo aquilo que é errado, que é proibido. Amém? Então vamos prosseguir. Agora vocês abram a palavra de Deus, primeira epístola, carta do apóstolo São João. Amém? 1 João, capítulo 2, versículo 15 em diante. Então, até aqui vocês têm notado, observado e analisado que Deus é contra o mundo. Deus se opõe às coisas do mundo. Por quê? Porque o diabo já desse mundo, o diabo contaminou o mundo com pecado, ou seja, tudo aquilo que é no mundo, o diabo contaminou. Então, nós devemos viver segundo a vontade de Deus. Amém? Porque a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Se você estiver vivendo da vontade de Deus, você está no caminho certo. E com isso você obterá, alcançará a misericórdia e a graça de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. 1 João, capítulo 2, versículo 15 em diante.
O título da minha palavra diz assim: o amor pelo mundo. O amor pelo mundo diz assim. Olha o que o apóstolo João diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, há concupiscência da carne, há concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo, do diabo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Amém? Glória a Deus. Então aqui está claro, Deus não quer que você ame o mundo. O que é amar o mundo? É viver, é investir tempo e dinheiro, recursos para este mundo. É se alegrar, é se contentar, é abraçar, é desejar, é a concupiscência pelo mundo, pelo aquilo que é proibido por Deus, e aquele que agrada a carne, o corpo, a natureza caída em Adão, nosso pai. Então Deus não quer que você viva para o mundo. Deus quer que você viva em espírito. Por quê? Porque Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, se você viver para Deus na carne, você não é filho de Deus. Por quê? Porque Deus é espírito. Então, vocês lembram-se que o diabo contaminou a carne de nossos pais, Adão e Eva. Então, se você vive na carne e fala que adora o Senhor, que vive para Deus, você é mentiroso. Deus não quer que você viva dessa forma, dessa maneira. Deus quer que você seja como Ele, como seu filho. Santo. O que é santo? Limpo, puro, separado, escolhido, diferente, distinto deste mundo. Então, o cristão, aqueles que vivem para Cristo Jesus, andam na contramão do mundo. Amém? Então, vocês devem ser contra o mundo. Vocês devem ser inimigos do mundo. Porque se vocês forem amigos do mundo, vocês são amigos do diabo. Por quê? Porque o diabo já está ministrando, oferecendo, sugerindo para os homens coisas do mundo, pois o pecado, a concupiscência, o desejo proibido, que não é permitido por Deus, é lícito. O diabo quer que você haja diferente, conforme a vontade dele. Então o diabo é assim, ele mescla, ele faz algo que muitas pessoas não creem, não notem como o diabo age. O diabo, ele mescla, ele mistura prazer com pecado, prazer com pecado. Então o pecado é gostoso, o pecado é bonito, o pecado é charmoso, elegante, atraente. Amém? O pecado não é feio, não é ruim, pelo contrário, é gostoso. Amém? Por exemplo, sexo é pecado? Não, mas o diabo mescla pecado com prazer. Por exemplo, adultério. Por um lado, a pessoa está tendo prazer através do sexo. Por outro lado, ela está se manchando pelo pecado, porque o adultério
é o pecado. Então, quando uma pessoa, pessoa é casada, ela não pode se envolver com uma terceira pessoa. Então, caso ele ou ela, ambos, pulem a cerca, burlem a lei, quebram a lei de Deus, eles cometeram adultério, com isso têm pecado. Então, o diabo, o pecado não é do jeito que as pessoas pensam. Ele vem de várias formas para vocês. Mas se vocês estiverem na palavra de Deus, que é Jesus, que é o verbo, que é a palavra, você estará em luz e verá as obras, as ciladas, as armadilhas e estratégias de Satanás, nosso inimigo, adversário. Amém? Então vocês devem ter somente, não sejam amigos do mundo. Tudo passa. Esse desejo que você tem de saciar, de alimentar, de alegrar a carne, o corpo, irá passar. Tudo passa. Para você também não passar, você deve viver para Deus. Se você viver para Deus, você permanecerá vivo para sempre, na glória de Deus. Mas caso você decida não viver para Deus, e sim para a concupiscência que há em seu coração, desejo, luxúria, anseio, esse desejo proibido que você tem em seu coração pelas coisas do mundo, você irá para lá, para o inferno, para o Hades, lugar de tormento eterno. Então deixe a cobiça, lute contra a cobiça, peça perdão a Deus, se regenera pela palavra de Deus, se converta, volte para Jesus, abandone a cobiça que é em seu coração, deixe esses maus costumes mundanos, impuros, ilícitos que não são proibidos por Deus. Então hoje deixe esse pecado da cobiça, da concupiscência. Não olhe para a mulher de outro, não olhe para o homem de outra, não olhe para dinheiro de outro ou de outra. Não pegue o que não é seu, o que é seu de que é imundo, não pegue. Não deseje aquilo que é do outro. Amém? Então vocês devem ser como Jesus, viverem como Jesus, limpos, puros, santificados pela palavra de Deus. A palavra de Deus nos mantém santos, separados, limpos, diferentes, distintos, afastados, longe das coisas do mundo. Amém? Então, se você tem concupiscência, desejo pelo mundo, você não tem o amor de Deus em sua vida. Crer em Deus não basta, você deve crer e segui-lo e aplicar em sua vida aquele que ele diz que é bom, perfeito e agradável. Eu sou filho de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Então, sejam generosos
humildes, simples. Amém? Sejam carinhosos, sejam obedientes à palavra de Deus, tenham respeito pela palavra de Deus. Coloque Deus no centro da sua vida e não homens. Homens são pecadores, falhos, ignorantes, miseráveis. Nós não somos nada. O homem é nada, menos nada, que é igual a nada. Então, nós não somos nada. Nós precisamos de Deus. Nós necessitamos de Deus. Sem Deus, nós morremos. Mas se nós estivermos alinhados, alicerçados, conectados em comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nós estamos em paz e segurança e também com a certeza da salvação eterna da nossa alma, pessoa. Amém? Então, quando vocês são amigos do mundo, vocês são inimigos de Deus. Quando vocês são amigos da palavra de Deus, vocês são inimigos do diabo. Então, o diabo não quer que vocês leiam, estudem, vivam e apliquem e pratiquem a palavra de Deus continuamente em suas vidas. Por quê? Porque no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar do quê? Da cobiça, da concupiscência, desse desejo ardente de ter e possuir alguma coisa que é proibida, dessa luxúria, anseio pelas coisas do mundo. Amém? Que no grego é epitomia, desejo, anseio, luxúria, desejo pelo que é proibido. Então isso é concupiscência. É tudo aquilo que nós desejamos que é agradável aos nossos olhos, porém é imundo aos olhos de Deus Pai. Amém? Então, para nós terminarmos, eu quero que vocês abram a palavra de Deus. Abram a palavra de Deus, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Amém? Isso aqui é uma palavra para você que está na concupiscência, desejo ardente, que está em pecado, que está amando, vivendo para este mundo, que anseia pelas coisas do mundo, que está vivendo na luxúria, na lascívia, na pornografia, na prostituição, no homossexualismo, no lesbianismo, nas coisas que agradam a carne, porém são proibidas por Deus. Amém? Então essa palavra aqui é para vocês, para libertar vocês, para mostrar para vocês que ainda há solução, há um caminho, há perdão e há salvação para vocês que estão em pecado. Porém, se vocês não derem crédito à palavra de Deus, vocês já estão condenados ao inferno, ao Hades, lugar de tormento eterno. Mas, se vocês agarrarem, viverem, seguir e aplicar a palavra de Deus em sua vida, vocês obterão salvação e não irão para o inferno, para o Hades, lugar de tormento eterno, mas sim para o seio de Abraão, para a glória, morar com Deus. Amém? Então faça essa escolha. Então vamos lá. 2 Crônicas,
capítulo 7, versículo 14. Olha o que diz. Esse é o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Então, esse que está dizendo para vocês que estão em pecado, dobre os seus joelhos, confesse para Deus os seus pecados, a concupiscência, o desejo que há em seu coração pelas coisas erradas, proibidas, pelas coisas do mundo. Então se humilhem, admita para Deus que são pecadores, falhos, miseráveis e ignorantes. Amém? Então, se vocês fizerem isso de coração, verdadeiramente, Deus ouve. Amém? Perdoa e lerá o coração a alma, pois os pecados provêm da alma, do desejo, da cobiça, da concupiscência. Ela vem do coração. Então, nossos olhos veem, o coração deseja. Amém? Então se convertam, ou seja, andem na contramão do mundo. Se você fazia o errado, não faça mais. Amém? Então se vocês tinham desejos, a concupiscência pelas coisas do mundo, não tenham mais. Olhem para Jesus, desejem o reino de Deus e vivam para o reino de Deus. Amém? Fazendo isso, vocês obterão vida eterna, que é em quem? Que é em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Então a palavra de Deus para vocês nessa noite foi essa. Concupiscência, desejo, atente, de possuir, de ter algo que é proibido por Deus, anseio, luxúria, desejo pelo que é proibido. Então as coisas desse mundo, se não estiverem debaixo da lei de Deus e também dos homens, elas se tornam concupiscência, pecado, erro, uma falha, transgressão, quebra da lei de Deus. Amém? Então peça a Deus hoje, agora, para tirar do seu coração a concupiscência, o desejo ardente de ter, possuir e obter coisas do mundo, ao qual aos olhos de Deus são pecados e são proibidos por Deus. Todos debaixo, fora da lei de Deus dos homens, são pecados. Amém? Então, concupiscência no grego é epitomia, desejo pelo que é proibido, anseio pelo mundo, pelas coisas do mundo, luxúria. Amém? Então, se libertem hoje pelo ouvir e pelo praticar da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, a palavra de Deus para vocês hoje foi essa. Com consciência, não. Digam não para os desejos que há em seu coração, pois nós só desejamos o que é errado, o que é pecado, o que é ilícito, proibido por Deus. Amém? Então deixe Deus ser o centro da sua vida, guiar em sua vida, que é em seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Pois Jesus diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim.
Então, é Jesus, através dele, você se libertará desse pecado chamado concupiscência, desejo pelas coisas proibidas por Deus. Amém? Glória a Deus. Então, que Deus abençoe vocês e família. Amém? Hoje, amanhã, para todo sempre. Então, agora, eu darei a bênção apostólica. Amém? Coloque suas mãos sobre suas cabeças, feche os olhos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje, amanhã, para todo sempre. Amém, amém. Amém, Senhor Jesus maravilhoso. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus.